A nossa campanha de missões nacionais fala para nós que Cristo é a nossa única esperança. E o pastor Bruno passou pela manhã aqui e deixou para nós o recado do Senhor. E nessa noite eu tenho essa responsabilidade de fazer a abertura da nossa campanha e pedir que a graça e a bênção do Senhor seja sobre todos nós. Brincaram comigo pela manhã a respeito da minha gravata. Eu quase fiquei sem minha gravata. E agora estou usando a amarela. De manhã verde, à noite a amarela. Em comemoração à nossa pátria, tá bom? Brincaram comigo ainda a respeito desse terno. Eu usei ele na ocasião da minha formatura. A minha sogra e meu sogro que me deram. Acho que eles estavam investindo em mim, hein? Eita. Em pé, nós vamos ler João capítulo 14. Eu peço que durante a semana os irmãos orem por mim, por Natália. A minha mãe passa por uma cirurgia na catarata no dia 14, na quarta-feira. Então, dessa forma, na quarta-feira pela manhã estarei indo a Rio Claro acompanhar minha mãe até sexta-feira. E aí no sábado nós estaremos juntos, porque sábado é o aniversário da nossa igreja. Eu venho, você vem? 19h30, fala, eu vou perguntar de novo, viu, Zé Maria? Vou perguntar, aí o irmão faz coro. Eu venho, você vem? Sim. Não, você tem que falar, eu venho, não é assim, não é assembleia. Sábado, aniversário da igreja, eu venho. E você? Calma, gente, eu venho, e você? Aê, melhorou. João capítulo 14, eu leio de 1 a 12. Palavras do próprio Senhor Jesus, quando Ele está confortando os seus discípulos, quando Ele vai partir para a sua missão da cruz e da ressurreição. João capítulo 14, de 1 a 12, diz assim o texto sagrado: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos o caminho para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por conta das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores também fará, porque eu vou para junto do Pai. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós oramos confiados no Teu poder, confiados na atuação do Teu Espírito, confiados que o Evangelho transforma a nossa vida. A nossa oração é pelos nossos irmãos brasileiros, para que eles se rendam a essa mensagem santa. Só Jesus Cristo salva, e nós queremos, com ousadia, proclamar essa verdade nessa noite, no nome dEle, para a honra dEle e para o louvor dEle. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Sentai-vos, queridos. Aqui nesse texto nós temos as falas de Jesus, e temos algumas falas de Jesus que são muito difíceis de serem digeridas pela cultura pós-moderna. A cultura pós-moderna não gosta de absolutos, não gosta de verdades colocadas e pré-organizadas na vida. E aqui Jesus vai dizendo para nós e afirmando que existe outra realidade, ou seja, existe o céu, existe a casa do Pai, que nós não estamos aqui de passeio, que nós que confiamos nele, que cremos nele, passaremos com ele toda a eternidade.
E algumas pessoas perguntam para mim assim: mas pastor, por que nós precisamos então investir tanto na vida dos nossos brasileiros, investir na nossa nação? Afinal de contas, nós temos dupla cidadania. A Bíblia vai dizer para nós que nós somos moradores dessa pátria aqui onde nós estamos, mas nós almejamos a pátria celestial. Nós iremos morar na Nova Jerusalém, mas enquanto não chegarmos na Nova Jerusalém, nós estamos radicados aonde? Onde que é o mundo? Mas aonde nós estamos inseridos no mundo? No Brasil. E por isso precisamos amar a terra onde Deus nos plantou. E aqui, nesse solo, os batistas têm pregado a mensagem do Evangelho e nós temos evangelizado essa grande nação. E as pessoas não gostam dessas categorias, dessas falas que Jesus apresenta aqui para nós. Jesus está falando de uma outra realidade. Jesus está falando que Deus, o Pai, está preparando um novo lugar, o céu. E aqui também Jesus vai afirmar de uma maneira muito categórica que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Você vai se lembrar das aulas de português, quando a professora falava para nós do artigo definido, o e a. Isso aqui é muito importante nesse texto no grego, porque nessa expressão Jesus não está dizendo que existem vários caminhos e dentre eles Ele é um dos caminhos. Jesus está dizendo de uma maneira clara e objetiva: eu sou o, e aqui no grego o significa o único caminho. Não existe outro caminho, não existe outras verdades como essa cultura contemporânea tenta dizer para nós. É muito comum nos nossos dias a gente falar o seguinte: eu creio na verdade. Alguém dizer para nós o seguinte: mas o que é verdade? Existem muitas verdades, existem multiplicidades de verdades, mas para nós a verdade é a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus disse isso para nós: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a expressão grega aqui é aletheia, daqui a pouco eu falo sobre isso. Então nós estamos confiados nessa verdade, e quando nós falamos que aceitamos o Senhor Jesus, nós estamos dizendo ao mundo que para o nosso coração só existe uma única verdade. E isso inclusive cai por terra essa teoria contemporânea que diz o seguinte: a verdade está no seu coração. E aí é o homem que está no centro, enquanto o Senhor Jesus está dizendo: não, eu sou o único caminho, eu sou a única verdade e eu sou a única possibilidade de vida. Não existe vida fora da minha presença. Então essas falas absolutas ou essas expressões absolutas começam a questionar o homem contemporâneo, que ele gosta de colocar tudo isso em discussão. E aí Jesus está dizendo o seguinte para nós: o cristianismo exige exclusividade. Aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe falava isso: um dia que você encontrar uma mulher de Deus, ela precisa ser exclusiva no seu coração. Fique que a senhora está querendo dizer que só tem que ter essa pessoa, e essa pessoa tem que ser exclusiva. E é isso que Jesus está dizendo para nós. Nós não podemos deixar no nosso coração outras possibilidades de religiosidades que estão na nossa cultura brasileira. Nós estamos no Brasil, mas nós somos cristãos, e nós carregamos a mensagem do Evangelho dentro do nosso coração. No nosso coração tem uma marca, tem um selo, e deve ter o selo da cruz de Jesus. No meu tem, e no seu? Perguntar de novo, hein? No meu tem, e no seu? O nosso coração deve pulsar por essa verdade. Nós não somos guiados pelas verdades, e aqui entre aspas, essas verdades da nossa sociedade contemporânea. Nós temos a verdade, e essa verdade de fato liberta e transforma. Essa vida que Jesus oferece para nós, de fato é a vida que Ele deseja para nós, e não a vida biológica, como eu falarei daqui a pouco. Agora, é interessante que Jesus estava preparando os seus discípulos para aquele momento da sua partida, mas Ele estava também almejando que o reino continuasse avançando por meio da sua igreja. Então veja, nós estamos no capítulo 14, se você conhece o Evangelho de João, no capítulo 13 ele está no momento do lava-pés, ele está preparando o coração dos seus discípulos. Afinal de contas, os seus discípulos estavam intranquilos, ansiosos. Uma pausa: quem aqui já se sentiu ansioso, intranquilo, preocupado, angustiado?
atribulado. Você baixa a cabeça, né? Os discípulos estavam assim. Porque Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos e fala o seguinte: eu estou partindo, eu irei para Jerusalém, eu serei morto em Jerusalém, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E essa notícia parece que não foi bem digerida pelos discípulos, eles ficaram preocupados. E a expressão que Jesus fala para nós aí no versículo 1 é o seguinte: não se turbe o vosso coração. E eu sempre ficava encafifado com essa expressão turbar. Não se turbe o vosso coração. Minha mãe usava essa expressão, acho que tirou da Bíblia, né? Meu filho, você está com o coração turbado, não se turbe o vosso coração. E fazendo a lição de casa, eu fui entender que no grego, turbar aqui tem o sentido de abalar. Não fique abalado, não fique preocupado. E essa expressão também era usada quando uma pessoa agitava as águas. Então não fique agitado, não fique ansioso. Veja que mensagem maravilhosa para nós e para a nossa nação, que Jesus está falando: não fique preocupado com o futuro, não fique abalado, não perca o sono, cuidado com a ansiedade, não se turbe o vosso coração. E para você controlar o seu coração preocupado, angustiado, ansioso, o que você e eu temos que fazer? Crer em Deus e crer também em Jesus. Então não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Então assim, quando você encontrar um brasileiro, uma brasileira com o coração turbado, preocupado, angustiado, agitado, o que eu e você precisamos fazer? Chegar para essa pessoa e falar assim: creia em Deus, creia em Jesus, creia na atuação do Santo Espírito de Deus diante das pessoas que estão vivendo momentos difíceis, que precisam de consolo, que precisam de amparo. Nós precisamos chegar para essas pessoas e falar o seguinte: você precisa se render à presença de Deus, porque o Santo Espírito de Deus vai consolar o seu coração, vai confortar o seu coração. Diante de pessoas desempregadas, o que nós precisamos falar, senão uma palavra de conforto? Creia em Deus, creia na provisão de Deus. Diante de pessoas que estão marginalizadas, escravizadas pelo pecado, o que nós diremos, senão que só Jesus Cristo salva, que só Jesus pode quebrar os grilhões da morte, do inferno, do vício, do pecado na nossa nação? Naquelas pessoas que vão falar o seguinte: eu não creio em Deus, o que nós precisamos falar para essas pessoas é o seguinte: você precisa crer em Deus. E é muito interessante porque essa expressão no Evangelho, nos lábios de Jesus, crer aqui é ter fé, mas não ter fé no sentido de falar que acredita. Porque se você me acompanhou na leitura que fiz de Tiago, você vai se lembrar que até os demônios creem e estremecem. E tem gente que não treme diante da presença de Deus. A gente fala de Deus, a gente fala da Bíblia, e a pessoa, para ela tanto faz, tanto fez. E nesse sentido, Tiago está dizendo que os demônios têm muito mais fé do que muita gente que vive na nossa nação. Porque tem gente que a gente fala do Evangelho, a pessoa não liga, não dá bola. Agora, aqui Jesus está dizendo o seguinte: ter fé aqui é no sentido de acreditar, de confiar, de entregar e de depositar a vida. Achei muito interessante hoje, por exemplo, o pastor Bruno esteve aqui com a gente. Quem assistiu a mensagem do pastor Bruno? Vale a pena, hein? Sermãozaço, hein? Aí a filhinha dele estava aqui com a gente viu crescer e tal, enfim. Aí a Letícia, saúde, aí a Letícia falou com a Natália, falou assim: olha, o Timóteo quer ir, nós queremos ir junto. Aí o Timóteo falou assim: Letícia, vamos no nosso carro, lá o nenenzinho vai ficar chorando, vem no nosso carro. Aí eu cheguei para a Letícia e falei assim: Letícia, você vai com a gente no nosso carro? Primeira coisa, ela me chama de tio Jefferson. Claro, tio Jefferson, eu confio em você. Ou seja, você pode me conduzir, você pode me levar para casa, porque eu confio em você, eu confio na sua palavra, eu confio no seu caráter. E crer, segundo Jesus, é depositar a nossa vida no sentido de confiar que Ele vai conduzir a nossa história. Então crê em Deus, creia em Deus, creia que Ele vai conduzir a sua história, creia que Ele vai conduzir a sua família. Igreja Batista Nova Canaã, creiamos que Ele vai conduzir os nossos próximos anos até que Ele venha.
Crê em Deus. Para que ficar preocupado? Para que ficar ansioso? Para que ficar numa situação de angústia? Se Deus está cuidando, se Jesus é o nosso Salvador, e Jesus pode reverter todas as coisas. Não existe causa impossível para o Senhor Jesus. Havia para os homens, havia para a medicina da época, mas para Jesus não. Aonde ele chegava, ele dizia: a coisa impossível demais para Deus? Eu estou aqui, o Verbo encarnado, representando o meu Pai. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, durante essa semana, durante esse mês, durante esse ano, que está quase no fim, diga-se de passagem, crê em Deus, crê em Jesus, crê que o Pai está no comando. E essa é a palavra que Jesus conforta os seus discípulos, e eu creio que é uma palavra que pode confortar o nosso coração. Crê em Deus, confie, deposite. Nessa semana nós pudemos então acompanhar duas pessoas no contexto de hospital, de cirurgia, e uma das ocasiões mais marcantes para mim nessa semana foi quando o médico olhou para mim e para a família e falou assim: obrigado porque vocês confiaram a vida dessa pessoa aos nossos cuidados. A partir daquele momento que nós despedimos dela e ela foi para o centro cirúrgico, ela não estava mais no nosso controle, mas ela passou a ficar no controle do médico especialista que Deus colocou. É isso que Jesus está falando. Pare de querer ter o controle. E nós queremos ter o controle. Nós fomos dominados pela nossa cultura a ter o controle de todas as coisas, e quando alguma coisa sai do controle, a gente logo quer retomar o controle. Não, o que Jesus está falando é o seguinte: as coisas não estão saindo do controle, é que vocês estão sendo treinados como meus discípulos a crerem no Pai e a crerem em mim. Em outras palavras, descanse os seus cuidados, as suas preocupações, deixe tudo com o Pai e comigo, porque só Jesus pode nos salvar das nossas situações cotidianas. E aí Jesus conforta os seus discípulos falando da morada celestial. Estão comigo? Está todo mundo atento, tá? Versículo 2: na casa do meu Pai há muitas. Então pare de reclamar que você não tem casa no Brasil. Estou falando para mim mesmo agora. Ai, meu Deus. Fui brincar outro dia e falei assim: ó, eu não tenho casa própria. E aí o irmão mais espiritual do que eu, porque tem dia que a gente não está tão fervoroso assim, ou só acontece comigo, falou: pastor, lembra daquela expressão bíblica? Eu já sei onde você vai chegar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E é interessante que Jesus usa essa expressão apenas duas vezes. A primeira ocasião foi quando ele estava no templo e o pessoal estava fazendo comércio dentro da casa do Pai, lembra disso? Tinha cambista, tinha gente vendendo CD, camiseta, não, era outras coisas, né? Igualzinho, né? E aí Jesus entra no templo e fala o seguinte: não é para ficar vendendo essas coisas aqui na casa do meu Pai, porque essa casa do meu Pai é casa de oração, não é casa de barganha, não é mercado para vocês ficarem trocando as coisas e nem negociando no nome do meu Pai. E aqui é a segunda vez quando Jesus vai falar o seguinte: na casa do meu Pai. E em outras palavras ele está falando o seguinte: vocês querem conforto? Então parem de olhar para as coisas dessa vida e pensem que vocês terão uma casa na eternidade. Agora, por que gastar tanta energia com as nossas moradas aqui e agora? O próprio Senhor Jesus falou várias vezes: olha, as raposas têm os seus covis, os passarinhos têm os seus ninhos, e o Filho do Homem tem uma mansão cheia de ouro, um palácio incrível. Eu vou entrar lá em Jerusalém de uma maneira triunfal, com uma carruagem de carros e cavalos bonitos, não, no jumentinho. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, porque nós não somos daqui. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós não estamos no Brasil a passeio. Deus nos colocou aqui com uma missão, e nós precisamos cumprir essa missão. E a missão da igreja é apontar para a eternidade e falar o seguinte: lá na casa do meu Pai eu tenho a minha morada.
E só pode dizer isso com toda segurança e certeza aqueles que já se entregaram ao Senhor Jesus. Eu sei que a minha casa e a minha morada está sendo preparada. E é você? Fala um amém. Eu creio. Porque nós estamos falando de verdades espirituais. Na casa do meu pai há muitas moradas. E aí já perguntaram para mim: pastor, será que é uma casa grandona? Por esse texto e por alguns outros, eu acho que cada um vai ter a sua casa. Mas isso não é importante. O que é importante é estar lá com o Senhor. E olha que ele diz: e se assim não fosse, eu teria dito para vocês. Agora, o que eu quero que vocês entendam é que eu estou subindo ao Pai, porque eu estou preparando um lugar para você lá na eternidade, ou seja, lá na grande casa do meu Pai. Então nós precisamos anunciar aos brasileiros que só Jesus Cristo salva, e nós precisamos entender que os brasileiros precisam crer e confessar que Jesus é o Senhor, e assim serão acolhidos no reino dos céus e terão a casa assegurada. Eles precisam saber que na casa do Pai há muitas moradas. E é muito interessante porque Jesus faz uma divisão, uma distinção daqueles que creem e daqueles que não creem. Aqueles que confessam e creem que Jesus é o Senhor e Salvador irão morar com Ele para todo sempre. Maravilha isso. Agora, os que não creem, aqueles que negam o Senhor Jesus, não gozarão da salvação e dessa forma irão amargar o inferno, o intenso sofrimento do inferno. Então veja que o próprio Senhor Jesus diz: aquele que crê não será julgado, e aquele que não crê. Agora, a minha pergunta: você acha que tem muitos brasileiros que já estão condenados ao inferno porque não creem? Essa semana uma pessoa falou assim para mim: nossa, como vocês anunciam um Deus de amor, mas um Deus que manda as pessoas para o inferno? Eu falei assim: mas quem disse que Deus manda alguém para o inferno? Biblicamente falando, Deus manda alguém para o inferno? Quem que vai para o inferno? Eu ou quem não crê em Cristo Jesus. Aí ele falou: é só isso? Eu falei: deixa eu explicar para você o que é o Evangelho. O Evangelho é que você é pecador, é falho, e Deus te ama tanto que Ele envia o seu Filho, e esse seu Filho morre na cruz para te salvar, para te dar salvação. Ele mata a morte, ressurgindo ao terceiro dia. Ele está à direita do Pai, preparando um lugar para você. E aquele homem então começa a chorar. O que ele está fazendo? Eu falei: Jesus está reinando com o Pai, preparando um lugar para mim e para você, e para todos aqueles brasileiros que se entregarem à mensagem do Evangelho. Ele foi preparar um lugar. Veja que o nosso Senhor Jesus está trabalhando. Por isso que não cabe um cristão preguiçoso, diga-se de passagem. Lembra de Salomão? Vai ter com a formiga. Ensinei para o Timóteo essa semana. Vai ter com a formiga, preguiçoso, vai trabalhar. Lembra de Jesus? O meu Pai trabalha até agora e eu estou trabalhando. Depois da ressurreição, o que Jesus está fazendo, gente? Está trabalhando, está preparando um lugar para nós. É interessante que os brasileiros precisam ter essa esperança de viver para a honra e glória do Senhor Jesus, e por isso nós como igreja precisamos anunciar essa mensagem. Essa mensagem não pode ficar restrita a nós, e Jesus aqui mostra um contraste. Enquanto Jesus está preparando um lugar, uma casa, uma morada para os salvos, o largo de enxofre já está preparado para o diabo e para aqueles que não confessaram o Senhor Jesus. Isso já está pronto para aqueles que não creram, para aqueles que viveram em rebeldia, para aqueles que blasfemaram sobre a fé cristã. Isso já está pronto, não precisa fazer muita coisa, já está pronto. É só ler o Apocalipse, a gente já vai ver que o inferno está lá prontinho. Agora a casa do Pai está sendo preparada por Jesus. Se Ele foi preparar um lugar para mim, para você, e um dia Ele vai voltar. Glória a Deus por isso. Me acompanhe no versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar. Agora, diga-se de passagem, meu pai já dizia isso, ninguém morre na véspera, tá, gente? Eu gosto do Spurgeon quando ele fala o seguinte: nem a habilidade de um médico pode antecipar a minha chegada à presença de Deus. E tem muita gente com esse receio no nosso
Brasil. Foi feita uma pesquisa e um dos medos do brasileiro é o seguinte: o medo de morrer. O brasileiro precisa conhecer o Senhor Jesus para perder o medo de morrer. Porque quem tem a segurança da salvação não tem medo da morte. Quero ver agora vocês. Vai, responde. Fala amém. Nós cremos no Jesus que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Um dia todos nós estaremos diante da morte cantando aquela canção: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, a tua... Cadê? Nós somos da vida, nós anunciamos a vida, e nós não precisamos ter medo da morte. Então, quando chegar a nossa hora, quando Jesus preparar o nosso lugar, chama a nossa ceia, e a gente vai. Agora, eu me lembro do profeta Amós, quando ele fala o seguinte para nós: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Tem muita gente vivendo como se não houvesse um encontro da nossa parte para com Deus. Eu tenho dito isso. E se Deus nos chamar nessa semana? E se o Senhor Jesus vier buscar a Igreja Batista Nova Canaã antes do aniversário dela? E eu estou preparado. A gente precisa estar preparado. A gente precisa confessar os nossos pecados. A gente precisa falar da nossa missão. A gente precisa contar às pessoas que só Jesus Cristo salva. Nós não podemos ter em nossas mãos o sangue alheio. Essa semana, lendo um pouco de Ezequiel, fiquei mais uma vez impressionado com aquela expressão quando ele fala o seguinte: se alguém partir e ninguém disse a essa pessoa, e nós tivemos a oportunidade de falar com essa pessoa e não falarmos, o sangue dessa pessoa será requerido de nós. Eu choro, irmãos, quando eu vejo que muitas pessoas morrem do nosso lado e nós não temos a ousadia de falar de Jesus. Ficamos com medo de ser bloqueados nas redes sociais, ficamos com medo da zombaria dos nossos vizinhos, não queremos anunciar a mensagem do Evangelho no seio da nossa família. Mas e se eles não gostarem? E se eles reclamarem? Ficamos cheios de dedos e as pessoas estão partindo. E nós precisamos anunciar que só Jesus Cristo salva. Ele disse aqui para nós: e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. Veja que Jesus está falando o seguinte: eu vou voltar. A sociedade não crê nisso. Infelizmente até algumas igrejas pararam de pregar isso. Graças a Deus, a nossa igreja, cada 2, 3 meses nós estamos falando, anunciando a morte do Senhor Jesus, estamos anunciando que Ele vem buscar a sua igreja. Esse é o maior trunfo da igreja. Ele vem nos buscar. O nosso Senhor não nos deixou órfãos, Ele vem nos buscar. Eu voltarei para buscar vocês, e eu quero receber vocês para mim mesmo. Eu quero receber vocês, quero buscar vocês. Curiosamente, essa semana, eu esqueci de olhar o relógio e controlar meu tempo. Quem aqui já chegou atrasado em um lugar? Vocês estão mentindo. Tem vários que chegam direto aqui na igreja atrasado. Quem chega atrasado ou já chegou atrasado? Deus conhece o seu coração, levanta a mão. Estava envolvido com a dinâmica da igreja, e Natália falou assim: você passa a pegar Timóteo na escola? Claro, passo. E aí fiquei conversando com uma pessoa, e eu não falo muito, né? E aí a hora, quando eu olhei no relógio, eu falei: não posso mais conversar, tenho que buscar Timóteo, porque Timóteo tem um pavor. E o pavor do Timóteo é o seguinte: ele ser o último da classe. Ele fala: pai, combinado nosso. Ele fala bem baixinho, mais engraçado: você vem me buscar, eu quero ser o primeiro ou o segundo, não quero ficar por último. Sim, senhor. Você vem me buscar, hein? Tá bom, vou te buscar. É quando eu cheguei lá, o pobre da criatura, chorando: meu pai me deixou, fazendo maior escândalo, dramático, né? Ele não me ama mais. Será que não tem mais comida na minha casa? E professora falou: meu filho, não deixa mais esse menino ficar esperando, vem buscar esse sujeito. Eu falei: mas eu vim, estou aqui, foi um dia só. Nunca deixei ele esperando, mas em um dia que eu deixei ele esperando, ele ficou desesperado.
Agora, nós não precisamos ficar desesperados, porque Ele vem nos buscar. A nossa casa está pronta, e no dia que a nossa casa estiver pronta, Ele vem buscar a nossa igreja, Ele vem buscar a sua igreja, e nós ouviremos do céu, nos ares, as trombetas tocando, os anjos com Ele, e nós subindo, e toda língua confessando que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Eu vou buscar vocês, eu estarei com vocês. Enquanto eu não chegar, levem adiante a mensagem do Evangelho, anuncie às pessoas, porque tem muita gente morrendo sem salvação, e diante de Deus, nós não podemos caminhar nessa proposta de ser negligente. Gente bonita, de verdade, se o povo ficar com raiva da gente, virar a cara, bloquear a gente no Instagram, no Facebook, parar de falar, bloquear no Zap, deixa falar. Se você vê um brasileiro sem esperança, fale da esperança. Se você vê uma pessoa sem sentido da vida, fale que Jesus é a vida. Se você vê uma pessoa fora do caminho, você conhece alguém fora do caminho? Tem até uma musiquinha, né, que a gente canta, né? Havia um homenzinho, a gente podia falar assim, havia um brasileirinho torto, morava numa casa torta, vivia num estado torto, sua vida era torta, até que um dia a Bíblia ele encontrou, e tudo que era torto, Jesus direitou. E aí vem Jesus e fala o seguinte no versículo 4: vós sabeis o caminho para onde eu vou. O que Jesus está falando? Eu vou para a morte, eu vou para a cruz, da cruz eu passo pela ressurreição e vou para o Pai. Jesus deixou isso claro, correto? Esse é o caminho. E aí tem lá o Tomé, e a gente às vezes critica o tal do Tomé. Agora, quantas vezes nós não temos dúvidas semelhantes à de Tomé? Esses dias o meu filho falou isso: papai, você tem que ter certeza. Eu falei: não, meu filho, eu também sou um poço de dúvidas. E ele ficou indignado, coitado. Que é a primeira frustração. Ele perguntou uma coisa para mim, eu falei: não sei. Ah, mas você sempre tem uma resposta? Eu falei: mas não sei. Eu falei: tenho dúvida sobre esse assunto, então não posso te ensinar, não sei. Quando que você vai aprender? Foi o dia que eu crescer. Não sei. Tomé estava num processo, e Tomé fala para o Senhor Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, a gente não sabe, então como a gente vai saber o caminho? Que história é essa? Nós não entendemos isso, faltou essa matéria na nossa cartilha do discipulado. Aí Jesus falou assim: não, é que você não estava atento. Então deixa eu falar de uma maneira muito clara para você, e mostrar para você, ô Tomé, que na realidade, por conta dessa dúvida, eu vou falar uma das verdades mais fantásticas, mais transformadoras da história, que é o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É por conta da dúvida de Tomé que nós temos essa linda expressão. Então, o que eu quero dizer, principalmente aos pais: não despreze as dúvidas. Às vezes as dúvidas dos filhos são pérolas preciosas para a gente falar de verdades profundas. Quem é professor sabe disso. Às vezes uma pergunta, uma dúvida do aluno, não é isso? Quem são os professores? Uma dúvida do aluno, a gente pode dar uma resposta assim, categórica. É o que Jesus faz. Você não sabe qual que é o caminho, ô Tomé? Então eu vou ensinar para você. Eu sou o caminho. E quem conhece a Bíblia vai se lembrar que somente Deus usou essa expressão falando com Moisés: eu sou o que sou, eu sou o eterno. E como eu sou o eterno, eu posso dizer para você, Tomé, e toda a cristandade: eu sou o caminho, não existe outro caminho. E aí o texto bíblico lá de Provérbios vai dizer para nós que há caminhos que aos homens parecem bons, mas na realidade o resultado desses caminhos leva à morte. Agora, você conhece brasileiros e brasileiras que estão caminhando para a morte, caminhando para o vício, caminhando para a destruição da família, destruição da sua própria sexualidade, destruição da sua concepção de vida? Está fora do caminho. Quer ver? Tem um ditado popular terrível, tá? Terrível, que diz o seguinte: todos os caminhos levam a... E tem muita gente sendo enganada por essa falácia de Satanás. Todos os caminhos levam a Deus. E o que eles dizem? Todas as, entre aspas, religiões levam
a Deus. Levam a Deus, mas como juiz, não como manifestação da graça. Se nós queremos conhecer o Deus da graça, o Deus que nos criou, nós precisamos entender que Jesus é o caminho, e fora desse caminho só existe descaminhos, porque só Jesus é o caminho, então não existe outro caminho. E aí o diabo é muito sagaz, ele fala o seguinte para os jovens: não precisa pensar muito em salvação, não, você é muito novo. E para o maduro ele fala assim: agora já é tarde demais. E aí Jesus vem para nós e fala o seguinte: eu sou o caminho. Quem entrar nesse caminho, esse caminho vai terminar na eternidade. Eu gosto muito daquela passagem de João capítulo 10, quando Jesus fala o seguinte: as minhas ovelhas entram por mim e saem na eternidade e irão pastar na eternidade. Eu acho fabulosa aquela expressão de Jesus, porque Ele é o caminho. Então só existe esse caminho, não existe outro caminho. Não existe outra possibilidade, não existe outra verdade, não existe outra vida. Eu gosto de uma tradução mais purista, por assim dizer, ou mais literal, em que Jesus teria dito assim: eu sou o caminho verdadeiro que leva para a vida. Eu acho que é mais bonito, mais poético. Se a gente juntar no grego as três expressões, Jesus teria dito assim: eu sou o caminho verdadeiro que traz a vida. Fantástico, fantástico. E aí, quando nós entendemos a expressão verdade, nós entendemos que a expressão grega é aletheia. E a aletheia fala daquilo que é verdadeiro, daquilo que é justo, daquilo que é pleno. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer para nós: e conhecereis a verdade. E quem é a verdade? Ele é a verdade. Diz o texto de João que ele veio cheio de verdade e de graça manifestar na vida. Então quem conhece Jesus vive na verdade, por isso que não pode viver mais na mentira. Alguém disse que a mentira tem perna curta, eu acho até que ela nem tem perna. Porque quem conhece a verdade vive numa transformação, vive numa libertação. Se vocês conhecerem o Filho, disse Jesus, vocês serão verdadeiramente livres, vocês vão gozar da verdade, vocês não vão querer mais coisas escusas, não vai querer nada mais escondido, tem que andar sempre na verdade, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade. Por isso que o cristão não pode ficar em cima do muro em algumas coisas, é sim ou não, é verdade ou mentira. Não tem nada para nós assim, deixa que eu respondo depois, não, tem coisa que é na lata. E com Jesus é o seguinte: ou você se transforma conhecendo a verdade, ou você não é de Deus, simples assim. Quem conhece a verdade passa por essa transformação, e quem conhece a verdade se liberta do passado, da mentira, dos vícios. Porque quem conhece a verdade vai entrando no nosso coração, e vocês já passaram por isso. Quando a gente se converte e a verdade entra no nosso coração, a verdade vai inflando e vai expulsando tudo que tem dentro do nosso coração. Quer ver? Deixa eu usar um exemplo. Quem aqui já fez decoração em casa e usou umas bolinhas assim que tem que colocar água? Quem? Sabe aquelas bolinhas? Decoração? Conhece? Conhece, Rose? Sabe umas bolinhas que vem do lá no CEAGESP? Vai estufando. Aí a bolinha é pequenininha, você coloca lá na água. Eu falei para a Natália: é mágica isso? O que é isso aí? Você estava lá numa bacia, ela mexendo com os negocinhos lá. Eu passei de manhã, parecia uma bolinha de sagu. Sagu? Se fizer, lembra de mim? Tupperware. Saguzinho lá, e depois da tarde eu vi que o negocinho tinha inflado. Falei: e uma ilustração, um dia eu vou usar. Essa é a verdade vai entrando no nosso coração e vai estourando. Aí o Timóteo falou: não entendi. Eu falei assim: sabe quando o Hulk fica bravo, forte, e ele vai fazendo assim, ó, e a roupa dele vai rasgando? Isso é a verdade dentro de nós, e vai expulsando a mentira, para a gente conhecer o caráter justo de Deus. Por isso que Jesus está dizendo: eu sou a verdade, não existe outras verdades. Quem me conhece vive uma vida livre, em paz. Por isso que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em
Cristo Jesus, estamos livres, somos um povo livre, e por isso vamos celebrar daqui a pouco a ceia do Senhor, com o nosso coração o quê? Liberto das amarras do pecado. Caminhamos na verdade, e conhecemos o Senhor Jesus, que é o autor da vida. A Bíblia diz para nós que Ele estava com o Pai, criando todas as coisas. Caminho para o final do meu sermão, nessa expressão vida aqui, porque para nós, no nosso português, nós temos uma expressão apenas, vida, e no grego nós temos duas expressões. Essa planta que está aqui, ela está viva? Essa que está aqui? Como que chama essa aqui, Rose? Azaleia? Azaleia, bonita, hein? Bonita, hein? Essa azaleia aqui está viva? Ou ela é de plástico? É de plástico? Não é de plástico. Então ela está viva? Você está vivo? Então vou explicar. No grego tem duas expressões: vida, que da onde veio biologia, correto? Biologia, bios, vida. Então essa planta aqui tem o que? Vida biológica. Esse conceito é importante para a gente. Essa planta aqui tem vida biológica. Os meus passarinhos que eu gosto de estimação têm vida biológica. O que Jesus está mostrando para nós aqui é uma outra qualidade de vida. O que Jesus está falando é zoe. E zoe é vida espiritual. Por isso que em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê tenha não vida biológica. E aí a minha pergunta: quantos brasileiros estão vivos mortos? Biologicamente vivos, mas espiritualmente mortos. E aí Paulo vai dizer isso para nós, que antes da salvação nós estávamos espiritualmente mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Então Jesus está falando o seguinte para nós: eu sou o único caminho, eu sou a única verdade, e eu sou a única possibilidade de vida eterna com o Pai. E ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Se não me confessar, não vai morar com o Pai para todo sempre. Então, amados irmãos e irmãs, só Jesus Cristo salva. Essa é a minha oração, que nós saiamos da casa dele movidos por essa mensagem, e que nós proclamemos a todas as pessoas que nós encontrarmos durante essa semana, durante esse mês: só Jesus Cristo nos dá vida, só Jesus Cristo nos liberta, e só Jesus Cristo nos coloca no caminho.